Bom, e o que que vem a ser o FNDE? Bom, o FNDE é o Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino, tá? Então, como é composto, como é que se compõe, tá? Como é que se tem a origem, como é que se dá a origem dos recursos do FNDE? Bom, o FNDE ele é composto por 3 fontes de recursos. Empréstimos, né, que são realizados pelo Banco Mundial, composto pelo salário da educação, alíquota de 2%, e restituições de convênios. Bom, o que são empréstimos do Banco Mundial? Então, o FNDE, que é um órgão vinculado ao Ministério da Educação, ele pode contrair, tá, o Fundo Nacional de Desenvolvimento, ele pode contrair empréstimos junto ao Banco Mundial para bancar determinados programas, tá? Isso é uma fonte de recurso. A outra fonte de recurso é o salário educação, que esse salário de educação é a principal fonte de recurso do FNDE. Como é que se compõe esse salário educação? O que é esse salário educação? É o seguinte: toda pessoa jurídica, tá? Toda pessoa jurídica que tem funcionários, tá, paga o INSS, tá? Ou seja, paga a alíquota do INSS, a alíquota de 20%. Então, nós chamamos isso de INSS patronal. Então, toda empresa que tem empregados, tá, que tem funcionários, paga a empresa tem uma despesa chamada de INSS patronal, que é um INSS da empresa. Tá? Então, a empresa contribui a alíquota de 20% do total geral da folha. Ou seja, se a empresa tem 2 funcionários, se 2 funcionários recebem bruto, um recebe R$1.000, o outro recebe... Os 2 recebem R$1.000. Então, dá R$2.000 é o total bruto da folha. Certo? Então, a empresa vai pagar 20% em cima desses 2.000, que vai dar o quê? Vai dar 400, R$400, não é isso? Então, desses R$400, que é 20%, então 2,5% é destinado ao salário da educação. Esses 2,5% vai para o INSS tira 1%, fica com ele, e 1,5% vai para o FNDE. Tá? Então, imagina só, todas as empresas do nosso país contribuindo com 2,5%, que vai para o salário da educação, sendo que desse valor, 1% fica com o INSS, que ele cobra uma taxa lá de administração, e esses outro 1,5% vai para o FNDE. Tá certo? Então é o seguinte, então a empresa vai ficar o quê? Desses R$2.000, tá? Desse 1,5% vai ficar o quê? Vai ficar R$6.000, R$6 para o INSS, aliás, para o FNDE. Então imagina todas as empresas do país contribuindo com esses valores, tá? Então é através desses recursos, né, que o FNDE também se mantém. O outro são restituições de convênios. O que é isso? O município ele faz um convênio com o Ministério por exemplo, o Ministério da Saúde, tá? Para comprar ambulância, construir postos de saúde, tá? Ou faz convênios para fazer fossas sépticas, fazer casas, tá? E vamos supor que o município recebeu R$1.000 e só construiu essas fossas, realizou o objeto do convênio somente por R$800. Então o município vai ter que devolver 200, tá? Então essa devolução desses R$200 vai para o FNDE, tá? Então o FNDE se mantém disso aí, tá? Mas a principal fonte de recurso mesmo é esse salário, educação, tá bom? Então, através desses recursos, do empréstimo mundial, do salário educação ou de restituições de convênios, que o FNDE se mantém, tá bom? Se mantém para poder bancar certos programas, tá? Quais são os programas, os principais programas financiados pelo FNDE?
Os principais programas que são financiados pelo FNDE são eles, né? O PENAI, o que vem a ser o PENAI? Programa Nacional de Alimentação Escolar. Outro é o PNTE, Programa Nacional de Transporte Escolar. Programa Nacional de Transporte Escolar. Outro programa que é o PDDE, né? O famoso PDDE, que é o Programa de Dinheiro Direto na Escola. O outro é o PNSE, que é o Programa Nacional de Saúde Educacional. E o outro é o PNDL, Programa Nacional do Livro Didático. PNLD, aliás, Programa Nacional do Livro Didático. Tá certo? Então, esses programas são os principais programas mantidos pelo FNDE, esses convênios. É um convênio firmado com o FNDE. A prefeitura recebe esses recursos, né? O mais visível para a gente que a gente pode ver é o PENAI, que é a parte de alimentos, o PNTE, que é o transporte escolar, o PDDE, que é o Programa Nacional, Programa de Dinheiro Direto na Escola. Para cada um desses programas tem um objeto específico. O PENAI é a alimentação dos estudantes. Então, o recurso que é recebido do PENAI só pode ser gasto com a alimentação dos estudantes. O recurso recebido com o Programa Nacional de Transporte Escolar, PNTE, só pode ser gasto com transporte de aluno-professores, tá certo? Então, só pode ser gasto com isso. Então, cada um desses programas tem um objeto, tá? Uma finalidade, tá bom? Bom, nós temos aí as prestações de contas dos recursos do FNDE. Desses programas que nós vimos, cada programa deve haver uma prestação de contas. E essas prestações de contas têm que ser separadas. Como é que eu vou identificar que recurso foi gasto, se foi gasto com o PENAI, ou com transporte escolar, ou com o programa de dinheiro na escola, ou saúde da educação, ou com livro didático? Como é que eu vou identificar isso? Bom, quem for fazer uma fiscalização, estiver trabalhando em algum conselho de educação, você vai pegar o balancete e lá tem as notas de empenho. Então, nas notas de empenho, lá tem geralmente aqui do teu lado esquerdo, tem bem no começo do cabeçalho, na quarta e quinta linha, dependendo do layout do sistema, tem do empenho, lá tem dizendo lá fonte de recurso, e lá tem o nome da fonte de recurso. Se aquele recurso aquela despesa foi realizada com o Fundeb, com um recurso de 60% ou 40%, se foi gasto com recurso do PENAI, se foi gasto com recurso do transporte escolar. Então você identifica através desse código, né, da fonte de recurso. Lá tem dizendo a fonte de recurso. Tem alguns sistemas que dão um nome por extenso, né, PENAI. Outros dá só o número, um códigozinho. Se ele te der só um código, aí você vai ter que pedir uma informação complementar ao contabilista, tá bom? Qual é o código das fontes de recursos? Ele vai te dizer, tá bom? Então, o exemplo que nós colocamos aí, ó. Se o município, se ele recebeu 10 mil reais de recursos do PENAI, então deve haver despesas até esse valor, discriminadas na nota de empenho com a fonte de recursos PENAI, tá bom? Então, se por acaso, eu recebi 10 mil com recurso do PENAI, e eu peguei esses recursos, peguei 10 mil e apliquei para transporte de alunos, isso aí é uma irregularidade, tá certo? Então não pode ocorrer. Aí o que tem que haver? Aí tem que acionar o gestor, assinar os órgãos fiscalizadores, porque isso está errado. Houve desvio de finalidade, tá bom? Tem que haver a devolução desses recursos por parte do gestor, no caso, o gestor, o secretário ou secretária de educação. Quem é que faz a fiscalização dos recursos do Fundeb? Os órgãos fiscalizadores quem são? A priori, aí nós temos o Conselho Municipal de Educação e a Câmara Municipal, a nível de município. Eles fiscalizam esses recursos. Nós temos o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público. Então, a nível de Estado, o Tribunal de Contas ele vai emitir um parecer sobre também a aplicação desses recursos. Como o FNDE é um recurso federal, aí quem vai ajuizar a ação aí vai ser o Tribunal de Contas da União, principalmente também com influência aí do Ministério Público Federal, tá certo? Bom, as denúncias do recurso do Fundeb. Quem pode fazer denúncias sobre irregularidades
ou desvio de finalidades desses recursos. Qualquer pessoa, física ou pessoa jurídica, né? Eu posso fazer uma denúncia, uma empresa pode fazer uma denúncia, tá certo? Então qualquer pessoa jurídica, associação de moradores pode fazer uma denúncia, tá? Junto ao FNDE, tá bom? Acesse o site lá do FNDE e pode lá ter um link para fazer as denúncias ou irregularidades. Para quem denunciar sobre irregularidades na aplicação dos recursos do FNDE, nós temos aí, né, o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público, tá? E até o mesmo próprio FNDE. Pois é, com relação à aplicação dos recursos, o que nós temos que falar era isso, né, que os recursos eles são oriundos, né, do Fundeb e dos recursos dos programas, né, bancados pelo FNDE, tá bom? Então era isso que nós temos que falar. E nós nos encontraremos novamente com relação nos nossos fóruns e nas nossas atividades de plataforma, tá bom? Desejar a todos um abraço, agradecer, né, pela disponibilidade de vocês estarem disponíveis a absorver esses conhecimentos, tá? E para mim foi um prazer ter contribuído de alguma forma, né, para agregar conhecimentos que porventura vocês tenham absorvido, tá? Então é isso que nos motiva, né? Repassar conhecimentos a quem busca. Então um forte abraço a todos e foi muito bom compartilhar um pouquinho do conhecimento que nós temos com vocês. Abraço a todos e